Olá, muito bom dia Fortaleza e Cariri. Muito bom dia a todos os cearenses espalhados pelo mundo que nos acompanham neste momento. Hoje é quarta-feira, 12 de dezembro de 2018 e está no ar mais um Debates do Povo pela Rádio Povo CBN, em Fortaleza nas frequências 95.5 FM e AM 1010 e no Cariri pela FM 93.5. Uma polêmica que nos últimos anos dividiu cientistas, pesquisadores e políticos é o aquecimento global. Ricardo Salles, futuro ministro do Meio Ambiente, questionou recentemente dados sobre desmatamento na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado. Formam fileira com o futuro ministro do governo Jair Bolsonaro, os céticos, que negam a existência de um fenômeno causado pelo homem. Já Sérgio Abranches, jornalista e comentarista de ecopolítica na Rádio Povo CBN, alerta que defensores do meio ambiente e cientistas de todo o mundo consideram um consenso incontestável tanto o crescente desmatamento quanto o aquecimento global. O debate acadêmico sobre a mudança climática já estaria superado há pelo menos 11 anos. Segundo o jornalista aqui da CBN, Richard Miller, da Universidade Berkeley, foi o último cético com sólidas credenciais científicas a questionar o aquecimento global e foi convencido de que estava errado em 2007. E para você, ouvinte e internauta, a questão ambiental deve ser prioridade? O aquecimento global existe e é culpa do homem? Qual o papel do ser humano nas transformações do planeta? Outro tema que ainda está rendendo é o programa Mais Médicos. Após a saída de Cuba do programa, segundo o governo, mais de 4.500 médicos compareceram ou iniciaram as atividades nas localidades. O número representa 53% dos 8.517 profissionais selecionados. No total, o programa recebeu 36.490 inscrições. No entanto, há contestação sobre essa reposição de profissionais. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, dados do Ministério da Saúde mostram que os profissionais que se inscreveram no novo edital do Mais Médicos são, em sua maioria, médicos que já atuam em municípios do estado, não havendo oferta de novos profissionais. Na última semana, uma funcionária do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde pediu para que gestores municipais não aceitem profissionais idosos, gestantes e com problemas judiciais no programa Mais Médicos. Para debater esses assuntos, estão nos estúdios da Rádio Povo CBN, na Avenida Aguanambi, Plínio Bortolotti, jornalista do O Povo, e Rodrigo Marinho, advogado, professor de Direito e diretor do Instituto Mises. Você, ouvinte e internauta, também participa do programa pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp, o 85 98166 5589, e acompanha também a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN. São 10 horas e 10 minutos. Debates do Povo. Apresentação: Marcos Tardan. Muito bom dia, Rodrigo. Muito bom dia, Plínio. Bom Rodrigo, dia. nesses dias que você esteve fora, você andou praticando tênis, treinando aces, smashes, backhands, não? Eu estava no STF fazendo a defesa sobre os aplicativos de transporte para permitir que no Brasil todo não houvesse proibição ou não houvesse regulações para proibição. Eu estava no Supremo Tribunal Federal, depois fui a uma série de reuniões em São Paulo, então não deu tempo de tênis não nesse período. Plínio, pois eu vou te avisar que o Plínio continua praticando boxe, viu? É um risco. É melhor parar com essa brincadeira. É o risco, é o risco. Por quê? Ué, não é brincadeira, é verdade? Você não pratica boxe? Você não Sim, tem, mas não precisa ficar dizendo. Ora, por que Inclusive não? ele mostrou para mim um vídeo de um senhor mais velho baixando a porrada no mais jovem. Ah, é mesmo, é? Ó, tá vendo? Vamos lá. Rodrigo, todas as ações do homem, né? Todas as ações de incentivo à economia, à produtividade, etc., devem considerar a questão ambiental como um valor e não como um obstáculo?
Eu acho que deve ser uma coisa equilibrada. Tanto alguns lugares do mundo tiveram que desmatar para conseguir plantar, ou desmatar para conseguir construir. Isso é uma realidade. Eu acho que tem que buscar o equilíbrio de uma coisa e da outra para fazer o mundo funcionar bem, o mundo funcionar de uma forma efetiva, lembrando principalmente para quem trabalha com matéria-prima, que é necessário manter essa matéria-prima à disposição para continuar produzindo. Então é uma idiotice completa se alguém vai desmatar a ponto de destruir a matéria-prima e não produzir mais. Todos os países mais livres do mundo, né, os que estão no índice de liberdade econômica, segundo a Heritage, entre os primeiros colocados, os 30 primeiros colocados, são os países com menos desmatamento ambiental, com mais valorização ao meio ambiente, a mais preservação dos rios, né, países mais livres. Inclusive é muito comum quando você sai para fora do país, para países mais livres, você fica impressionado com os rios, como os rios são limpos. Né, como as praças são bem arborizadas. E as praias também. Né, e as praias são limpas. São uma realidade que no Brasil ainda está muito longe do que poderia ser, do que vai ser. Eu acredito que a gente segue esse caminho, principalmente porque quando a gente torna esses bens, né, bens comerciáveis, bens que possam ser usados, como por exemplo o Rio Cocó, que ele passa por praticamente toda a Fortaleza, ele poderia ser claramente um rio para ser usado como transporte de passageiros. Por que Fortaleza não faz isso e outras cidades ao redor do mundo conseguem fazer isso? Muito bem, Plínio Bortolotti, e esse questionamento, o futuro ministro aí do Meio Ambiente no governo Jair Bolsonaro questionou, né, esses dados sobre desmatamento e parece questionar também o próprio aquecimento global. Esses céticos, o que você acha dessa posição desses céticos? Não, Plínio? pois é, você veja só, até queria fazer um parênteses, porque o Ricardo Aquino Salles é do Partido Novo. Partido aqui, Novo. E ele fez a campanha para deputado dele, dizendo que a esquerda e o MST devia ser tratada a bala de fuzil. Né? Ele fez um esquemazinho mostrando munição lá, ponto não sei o quê, e a setinha apontava criminoso, MST, esquerda. E ele sofre um processo por, supostamente, o Ministério Público de São Paulo está processando ele, porque ele teria alterado laudos ambientais do Rio Tietê para favorecer grupos econômicos. Né? Então, um ouvinte aqui que está dando informações detalhadas sobre isso. Então o que eu digo é o seguinte, eu fiz esse parênteses por quê? Porque, olha, sinceramente, estou falando na boa, eu saudei o surgimento do Partido Novo, apesar de discordar das premissas e da política deles, porque eu acho importante que um partido que surgiu como novo, uma nova forma de fazer política, colocando claramente o que queria, ideologicamente, eu achei que é bom. Eu acho que é bom você ter no espectro partidário partidos dos mais diversas ideologias, formas de pensamento, visões, porque eu acho que isso contribui com a democracia. Agora o Novo vem se provando que não é tão novo assim. Tanto é que como é que admite um cara no partido que faz propaganda dizendo que você tem que matar a esquerda essa parte da esquerda não tem nessa foto, viu? Tem a parte do sem terra, mas a parte da esquerda... Sem terra, mas tudo bem. Mas não tem, só para explicar. Não melhora a situação. Então não melhora. Então eu acho enfim, eu acho que o Partido Novo ele devia cuidar um pouco, se é que eu posso fazer uma sugestão, para que ele não se transforme em um partido tradicional e terrível. Rodrigo aceita a sugestão, Rodrigo? Eu entendo o questionamento, eu sou do Partido Novo, né? Sou filiado ao Partido Novo, fui candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Tenho um baita orgulho do partido, é o único partido que não usa fundo partidário, faz processo seletivo, tem uma série de coisas feitas no partido de forma diferente. O Ricardo tinha uma visão dele, que pode ser explicado com relação à invasão de terras, né, que de fato vem destruindo. Você me desculpa, Rodrigo, nada pode ser explicado, porque você disse que tem que tratar, ainda que seja uma invasão ilegal, ainda que seja que o MST ele invadir terras públicas, terras que estão em processo de desapropriação, mas ainda que fosse ilegal, ele não tinha o direito de dizer que tinha que ser tratado a bala esse tipo de invasão. O Código Civil diz que pode, certo? Nossa legislação brasileira diz que permite isso, se chama de esforço necessário, inclusive, o nome disso. É uma excludente de licitude muito clara. Quer dizer que o proprietário do terreno pode ir lá e fuzilar todo mundo. O nosso Código Civil... Você defende isso? Não, eu estou dizendo que a lei do Brasil diz isso. O Código Civil é claríssimo em falar que, caso venha um movimento
invadir a sua casa ou a sua propriedade, ele Casa pode... é diferente. Casa, propriedade, Casa fazenda, é claro diferente. que não. Um terreno separado é outra coisa. Ah, eu entendi. Quer dizer que se do terreno da sua casa você tiver uma casa com quintal, então o terreno é diferente. Não disse tem nenhuma isso. lógica, Plínio. Não, na claro, prática, não, se, olha, tem, Rodrigo, se tem uma dá fazenda, licença. se tem uma eu fazenda, acho só, o seguinte, só terminar você tem que explicar por que é que o Partido Novo admite uma pessoa que diz que os movimentos sociais têm que ser tratados à bala. Porque a lei brasileira, repetindo mais uma então vez, você se concorda chama ela com de ele. disfunção. Ok. Claramente concordo com ele, porque a lei fala que é possível defender a minha propriedade. A lei brasileira fala isso. É uma possibilidade me diga real. qual a O propriedade direito privada de que o propriedade, se MST você deixar eu invadiu. terminar, eu vou conseguir falar. Né? Se o direito de propriedade é muito claro em permitir que alguém que vai invadir a propriedade, invada essa propriedade quebrando a grade, quebrando o local, muitas vezes invadindo a própria sede da fazenda, destruindo a produção da fazenda, como inclusive a Fiocruz, que você já elogiou várias vezes aqui nesse programa, foi destruída pelo MTST, que é lá do Guilherme Boulos, que também deveria ter sido defendido a bala, inclusive, claramente. MTST claramente, não é Guilherme são Boulos, dois. não. MTST é do Guilherme Boulos, o movimento do Sem Teto é do Guilherme Boulos. Mas não O foi, do eles Stedley, que, não foi eles que... Foram eles, MTST. Você pode procurar, invasão da Fiocruz, foi invadido em São Paulo, no Butantã, em que eles invadiram, entraram, quebraram tudo, destruíram pesquisas de anos e anos feitas, e claramente deveria ter sido defendido a bala. É óbvio, é uma possibilidade prevista no nosso Código Civil, então, prevista na nossa Constituição, que é a base do direito de propriedade, se fosse necessário. Então fica registrado que o Rodrigo então concorda com essa propaganda. Não é que eu concordo. E está lá à esquerda, eu vi uma foto disso. Isso não, aí tem que fique claro, não defendo de maneira alguma você matar ninguém porque defende ideologia. Eu defendo que alguém que comete um crime, se você vai estar cometendo um crime violando a propriedade de alguém, que é um crime, é previsto no nosso Código Civil, lá nas regras de ações possessórias, a possibilidade desse fosse necessário. Isso é previsto no Código Civil, é nossa lei que defende isso. Então vocês pegam lá a propaganda do Ricardo de Aquino Salles e vocês vão ver que ele está recomendando que se fuzile a esquerda e o MST em caso, ele não diz em qual caso, ele diz o seguinte, que tem que fuzilar a esquerda e MST. Ele não diz que é invadindo propriedade ou deixando de invadir. Ele defende um tratamento à bala para os movimentos sociais. Se o Rodrigo concorda com isso, beleza, é responsabilidade dele concordar com isso aí. A responsabilidade não, a lei federal do Brasil clara em concordar com isso, absurdamente clara em concordar com isso. Eu acho que antes de falar você devia olhar a propaganda dele. Olhei. Tá? Então a propaganda dele não faz ressalva nenhuma. É uma foto que tem no meio essas balas de fuzil e uma setinha, tipo aquela do Dallagnol, mostrando assim, MST, esquerda, não sei o que, todo para explicar o que eu defendo, eu defendo claramente que se for invadido uma propriedade, o dono da propriedade pode defender a sua propriedade. Eu não estou falando disso, Rodrigo, não desvio o assunto não. Você é a favor de que trata a esquerda e o MST a bala? Ou tirando o MST à esquerda, você é a favor que trate a bala? Claro que não. Eu acho então, que se não cometer o crime, não. Mas se eu posso defender a minha propriedade, então, eu estou falando de defesa de propriedade. Na verdade, você está defendendo a política aqui do Ricardo de Aquino Salles, que é ser correligionário. Eu não estou defendendo o que o Ricardo está dizendo. Eu estou defendendo claramente que caso seja Rodrigo, invadir uma deixa fazenda... eu continuar então. Eu acho que para mim... Vamos lá, que temos muito assunto aqui, já vai acabar agora, o bloco. Quanto a esse negócio aí do Ministério do Aquecimento Global, Mudança Climática... Eu não posso. É diferente de eu, por exemplo, afirmar que o Ricardo de Aquino Salles ele está sendo processado pelo MST por ter supostamente manejado laudos ambientais para favorecer grupos econômicos. Eu posso afirmar isso porque tem um processo contra ele. E posso afirmar também que ele recomenda que se ataque a esquerda e o MST a bala. Isso eu posso dizer porque está anotado. Agora, eu não sou cientista para defender com argumentos que eu possa comprovar a questão da mudança climática. O que eu posso fazer é que a imensa maioria dos cientistas, 13 agências governamentais americanas dos mais diversos tipos de estudo, concordam que existe mudança climática, aquecimento global, e essas 3 agências federais, e esse estudo foi divulgado pela Casa Branca agora em novembro, pela própria Casa Branca, que eles avaliam que o impacto causado na economia americana, ela pode fazer encolher até o ano de 2100 10% do PIB, e que os eventos extremos, tipo furacão, inundações e por aí, eles vão se tornar cada vez mais frequentes. Isso aqui não é um cientista independente, um cientista de esquerda, são agências
americanas, 13 agências que estão colocando essa Vamos questão. lá, temos que chamar o intervalo agora. Isso é que eu posso dizer. Muitas participações de ouvinte na volta do próximo bloco. Vou ler algumas, mas só leio aqui uma do Antônio, da Parquelândia. Ele diz: o professor Luiz Carlos Molion desmonta a lorota do aquecimento global e do carbono malvado com muita facilidade. Em entrevista, afirma que a COP não traz nada científico, mas apenas político e econômico. Ele mostra números e pesquisas bastante claras que confirmam sua posição. Opinião aqui do Antônio da Parquelândia, nosso ouvinte. Um dos pouquíssimos cientistas que contestam isso. São raros no mundo todo os cientistas que contestam o aquecimento global e as mudanças climáticas. Entre eles, se não me engano, ele é da USP, não é? É da USP. Então vamos dar um rápido intervalo. Convido mais uma vez os ouvintes a participarem do programa pelo telefone 85 30 66 40 30, também pelo nosso WhatsApp, o 859 8166 5589, e acompanhando também a transmissão ao vivo pelo Facebook, o Povo CBN. Muito obrigado, até já, são 10 horas e 22 minutos.
Com as participações de Plínio Bortolotti, de Rodrigo Marinho e, é claro, a dos ouvintes, muitas participações. Vou ler aqui algumas delas aqui. O Facebook hoje está bombando, como se diz. O Júnior de Olinda, ele fala aqui, ele faz vários comentários, não vai dar para ler todos, aqui, até porque são muito grandes, mas ele diz: o futuro ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro é réu de ação civil pública ambiental e de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público de São Paulo, que diz respeito à sua atuação como secretário de Meio Ambiente no governo de Alckmin em São Paulo. Além disso, sua campanha de deputado federal fez postagem de ameaças explícitas de morte à esquerda e ao MST. E o Júnior de Olinda faz vários outros comentários, não dá para ler todos. Ele diz que o novo ministro de Bolsonaro deu o endereço de onde Ciro estava para seguidores o hostilizarem e filmarem. Vamos lá, mais participações aqui de ouvintes do Facebook. O Helenilson Santos diz: o Plínio é esquerda total, deixa o homem falar, Plínio. Ele está reclamando que você não está deixando o pobrezinho do Rodrigo se manifestar. Ele diz também, esse ouvinte, que a propriedade privada deve ser defendida sim, seja contra quem for. O Francisco Cícero diz: não é à toa que o Rodrigo é do Instituto do Fascista Ludwig von Mises. Judeu fascista é um negócio esquisitíssimo, né? Para dizer no mínimo equivocado. Perseguido pelos judeus, teve que fugir para a Suíça. Você está falando uma fake news absurda agora contra os maiores defensores da liberdade do mundo. Tem que fazer uma correção. Mesmo discordando dessas propostas do Rodrigo, o Mises ele não pode ser considerado de maneira alguma um fascista. Muito ele bem. Tinha ideias, ele tinha ideias libertárias que são contra. Não Só esclarecendo. Não, estamos esclarecendo. Só estou esclarecendo a ele, mesmo eu discordando dessas posições do Rodrigo, não procede essa informação. O Luiz Washington Lacerda diz: se criarem um movimento sem carro, eles vão ter direito de invadir ou levarem nosso carro? Como é que vai? Peraí, que mais aqui? O Luiz Washington também diz: o sentido do debate é este, expor opinião, seja de quem for, apresentador e convidado, está aqui. Enfim, muitas outras. O André Saldanha diz: atenção, não são raros os cientistas que desmascaram o aquecimento global. O Agis Loyola disse: o Novo não indicou ninguém. Está se referindo a um comentário feito em um bloco anterior, acho que foi pelo Plínio, né? De que o Partido Novo indicou. Se possível. Então fala rapidinho que eu vou. Não, rapidinho é o seguinte: eu peguei aqui a propaganda, só para deixar claro, eu peguei aqui a propaganda do Ricardo Salles, né? a deputado federal. E ele bota aqui no meio, porque eu nem sabia que isso era. E aliás é o número dele, .3006, que é munição para fuzil. Ele coloca a fotografia de munição para civil, bota contra a praga de javali no sul, que tem, vários, e tem aqui contra a esquerda e o MST. Aí aponta para essa munição .3006. Deixa eu só esclarecer também uma coisa que ficou clara no outro bloco, já que o Plínio acabou não deixando eu falar. E aqui eu vou manifestar claramente sobre o meu posicionamento com relação a invasões. Invasão é um crime absurdo. Você está invadindo a propriedade de alguém. Imagina invadir a casa de alguém. Imagina invadir a situação de alguém. Inclusive Fortaleza, Quixadá, se você for de Fortaleza a Quixadá, do lado direito, sem terras, poderia invadir tranquilamente do lado direito da pista em direção a Quixadá. Eles só invadem do lado esquerdo, onde há uma grande produção de castanha e de caju. Estranhamente, isso sempre acontece. Na minha visão muito clara, a proteção da propriedade é um direito em especial para os mais pobres, que têm a sua casa hoje invadida de forma absurda por facções, né, o que acontece hoje. A propriedade na legislação brasileira, ela deve ser protegida, a posse principalmente, com base no que eu já falei de desforço necessário. Ou seja, pode sim haver reação à bala. Não quer dizer que você vai atirar para matar. A pessoa, quem está vindo, o causador daquela situação não é o dono da propriedade que está dentro dela, é quem invade a propriedade. Isso é uma defesa clara sobre o direito de propriedade, sobre a previsão constitucional, sobre o esforço necessário que está lá no nosso Código Civil, na nossa Constituição Federal. O Francisco Cícero diz: o novo Itaú já tem seu ministro. E tem aqui o André Luiz Santiago: parabéns, Plínio, pela imparcialidade e comentários sempre embasados, deixa os opositores sem resposta. Bom, e aí vai, tem muitos comentários, mais pra frente eu leio mais alguns, vou só... o Alisson, mais um aqui, o Alisson do Cambeba diz: o entrevistado então concorda com o candidato Ciro Gomes receber o Moro à bala?
sobre o clima, o entrevistado, qual é a opinião sobre terraplanismo? Acho que ele está sendo Recebeu aqui. o Moro a bala, na realidade, não concordo de maneira alguma. O Moro é o juiz, né? Qualquer irresponsável que está falando um negócio desse deveria, né, sofrer as sanções legais, seja o Ciro, seja qualquer outro. O Moro é um juiz que estava fazendo o trabalho dele, na função judiciária dele, para fazer isso. Uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. E continua fazendo o trabalho político dele agora. Aí eu já discordo plenamente, porque ele inclusive deixou de falar, quando perguntado sobre a questão da prisão, ele disse que a função dele como juiz acabou, agora ele tem uma função política e ele deve exercê-la. Ele foi muito claro nesse sentido, inclusive. Inclusive defendendo o Bolsonaro agora, né? Nesse caso aí do Rio de Janeiro, dos cílios do Bolsonaro. Eu efetivamente não vi ele defendendo o Bolsonaro. O que eu vi ele repetindo é o que eu repito, e eu acho que você falou isso, inclusive, aqui essa semana, dizendo que deveria ser investigado, caso processado, criminalizado e condenado. Foi isso que você falou e foi exatamente isso que o ministro Moro falou. Ele falou, só que mais um pouquinho. Ele disse que o Bolsonaro já havia dado os esclarecimentos que lhe cabiam. E vamos combinar que falta esclarecimento do Bolsonaro, porque tem um cheque de R$24 mil depositado na conta da mulher dele. Falta esclarecimento do rapaz lá do Fabrício, eu acho que é o nome dele, falta esclarecimento sumiu, né? da Michele, falta esclarecimento do Flávio, falta esclarecimento legal, inclusive criminal, eventual, caso seja necessário. Mas isso só pode ser dado dentro do processo criminal. O Moro está na função agora política, não está mais na função jurídica, não é a função dele. Eu só espero que esse motorista apareça. Eu também. E com saúde e com vida. É o que aconteceu no caso do PT, algumas vezes as pessoas não apareceram nem com saúde, nem com vida. Aí você vai ter que perguntar para o PT. Que diga o Celso Daniel. O Mardônio, nosso ouvinte do Cocó, ele pergunta, Rodrigo Saraiva Marinho, o que fazer com as pessoas dos bairros populares que são colocadas para fora de casa? Qual a proposta? O que fazer? Ninguém fala sobre essas pessoas, só se preocupam com grandes fazendeiros. Eu já falei Francisco Reis, do Joaquim Távora. Você falou Francisco Reis, eu já falei reiteradamente aqui nesse programa sobre como o direito de propriedade deve ser preservado, principalmente para os mais pobres, que têm sua casa desapropriada em nome de um negócio absurdo chamado função social da propriedade, que o governo diz quando ela não cumpre a função social e diz qual o valor que vai pagar quanto a isso. A forma mais efetiva de fazer isso, primeiro é dar o papel, né? Dar o documento, dar a matrícula do imóvel para que as pessoas possam ser proprietárias do seu imóvel. Hoje é muito caro ter isso e muito burocrático ter isso. Então isso tem que mudar e tem que facilitar tremendamente a vida para que essas pessoas possam ter acesso ao direito de propriedade e esse direito de propriedade ser preservado para as pessoas. Essa não é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui. Eu já falei isso aqui mais de uma vez. É verdade. E fui falando, inclusive, principalmente da proteção ao direito dos mais pobres. Porque os mais ricos, querendo ou não, se defendem. Né? Sim, e a mudança climática? Não vai ter esse assunto, não? Eu posso voltar aí. Sim, mudança climática, a gente tem que falar também do mais médicos ainda. Deixa eu responder o que o Plínio fez no outro bloco, ele falou sobre a questão dos vários cientistas. Eu vou ser um pouco mais cético, certo? Eu não falo mais sobre aquecimento global, inclusive foi o nosso start de discussões, que eu falei, aquecimento global não, porque já mudaram o nome, já disseram que não é mais aquecimento global, porque o mundo pode esfriar, pode esquentar, ele pode ter mudança. Você acha que não existe aquecimento global? Eu acho que há mudança de temperaturas, mas eu acho que é muito cedo em termos históricos para dizer que o homem tem uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Em termos históricos, a questão de poluição ela começa no corte histórico depois da Revolução Industrial, 1800 para cá. E é engraçado que mesmo países que eram muito poluídos, conforme eles foram se tornando as indústrias foram melhorando, os serviços foram melhorando, as condições foram melhorando, esses países foram se tornando cada vez menos poluídos e com cada vez mais uma condição climática melhor. Eu lembro aos nossos ouvintes que o mundo todo caberia, se juntasse ele numa taxa de ocupação de Fortaleza, ele caberia na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Ou seja, se você viaja pelo Brasil, você fica impressionado como tem lugares vagos no Brasil. Você imagina o planeta Terra. Então a população mundial, se ela se reunisse toda no lugar, ela caberia toda ela, as 7 bilhões de pessoas, na ocupação da nossa cidade de Fortaleza, na Península Ibérica. Então, em termos de mundo, é no mínimo ter um pouco de cuidado, ter um pouco do que Russell Kirk chamava de política da prudência, para não afirmar taxativamente que é o homem o responsável por isso. Porque o mundo esfriou e esquentou ao longo de milênios. O mundo teve períodos glaciais e períodos de esquentamento em milênios. Então, é só um cuidado quanto a isso. E lembro aos senhores também que, para os políticos, é muito interessante dizer que a culpa do aquecimento global é do homem. Ganha poder os políticos com isso. Os burocratas passam a ter mais poder por isso. Então, o meu pedido aqui, minha razão é só
ter um pouco mais de cuidado para dizer que é homem, é o culpado. E já são um pouco céticos em relação a essa afirmação clara. É só essa prudência para não afirmar taxativamente isso, porque você acaba gerando mais poder aos políticos. Viu, Rodrigo? Viu, Tarzan? Tem um relatório que foi divulgado recentemente desse painel climático da ONU, chama Relatório Especial do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas. Ele foi assinado aprovado por 195 países, ricos, pobres, etc. Esse comitê da ONU, ele tem cientistas do mundo inteiro. Eu não sei a quantidade exata não, mas são mais de uma centena com certeza de cientistas que estudam isso. E eles atribuem, é certo que não há, digamos assim, uma certeza absoluta, né? Isso ainda não foi definido, mas todos apontam que as atividades humanas contribuem no aquecimento global. Não vai dar para dizer aqui, e eles comentam inclusive essa questão aí da era pré-industrial e tal. Se alguém quiser coloca no Google, novo relatório do IPCC sobre aquecimento de 1,5 graus centígrados pede mais esforços para a ação climática. Bom, é só botar esse painel da ONU e a pessoa vai ver isso aqui. Então, existe sim uma imensa maioria dos cientistas, né, que identificam na ação humana o aquecimento do planeta e alertam para os riscos que isso corre. O Rodrigo falou, né, o mundo hoje tem 7,5 bilhões de pessoas, né, 7 bilhões, mais de 7 bilhões, e tem 1 bilhão e 200 mil veículos motorizados. Chegou a um ponto de que tem um veículo para cada 7 pessoas no mundo. Obviamente tem gente 3, 4, 5 ou 10, outros não tem nenhum, aqui é a média, né? Então é um número significativo. E olha, presta atenção, mesmo que não haja o aquecimento global, a ação humana, se ela continuar da forma como ela está, se ela for feita de uma forma desregrada, obviamente ela vai impactar no planeta. 1,5 bilhão de veículos circulando. Imagine o tanto de poluição que isso traz, imagine os riscos de saúde para que isso traz. Então, você precisa cuidar, sim, dessas questões, né? E o Rodrigo diz, para o burocrata ter mais domínio sobre as pessoas. Essa é uma teoria da conspiração que alguns liberais têm, que não vai dar para discutir agora, mas o Trump, por exemplo, por que ele não quereria ter mais domínio sobre as pessoas, que ele é um dos que atacam a questão da mudança climática. Sobre isso que o Plínio falou agora, que não vai dar tempo de discutir melhor, né? Tem aqui o comentário da Agis Loyola, nosso ouvinte, diz, vale uma conversa... O Agis Loyola. Desculpa. Vale uma conversa mais complexa, é verdade, valeria aqui, mas temos que respeitar o tempo. O Tiago Pinho diz, Rodrigo Marinho se mostra um excelente debatedor, ideias claras e o mais importante em um debate, respeita a vez do outro falar. Há divergências, viu? Depende do dia. A Paty Rabeiro diz, o novo é novo do mesmo jeito do creme dental, que não mudou nada por dentro, mas é novo na embalagem. Aí aqui, o Vitor Santos diz aqui, quem tem dúvidas sobre o que o Plínio falou, sobre o Ricardo Salles, ele manda um link, está aqui na nossa página no Facebook, para quem se interessar. Enfim, debate está sério e o Plínio está da fonte, ONU. Muito bem. Aqui vamos lá, muitas participações. Vou ver aqui mais uma do Carlos Henrique da cidade. Tem só uma carta, foi citada essa carta aberta aos brasileiros, é uma carta que foi enviada a Dilma e foi enviada por uma série de pesquisadores brasileiros, né? Entre eles o FPR, o FRJ, né, o Unesp, também só para pontuar que existe essa, inclusive tem o Instituto Federal do Ceará também aqui, o senhor José Carlos Parim, então assim, é só um ponto. O cuidado que quem critica essa coisa de jogar isso tudo na mão do homem faz calma, ainda é pouco tempo em termos de humanidade, em termos de história, para dizer que a culpa é do homem. Essa é a razão da prudência a ser colocado. Inclusive, nos próprios relatórios que o Plínio citou, eles citam isso. Eles falam sobre a necessidade de exigir um pouco mais de pesquisa, de exigir aprofundar mais, de entender se realmente o homem é culpado disso. Né? Até a questão de, inclusive, trabalhando com possibilidades para melhorar lugares que já foram poluídos, que não são mais. Né? A Europa era um país extremamente poluído e hoje um continente extremamente poluído e hoje não é mais um continente poluído. Então ele conseguiu fazer essa mudança. A China está fazendo essa mudança. Está deixando de ser um país poluído e se tornando um país cada vez menos poluído. Está caminhando. A China está nessa cúpula do clima, né? Aliás.
Aliás, o problema é que você ter prudência, né, nessa questão, se a prudência for muito longa, quando você despertar para o problema, pode não dar mais tempo, né? Vamos ter que chamar um intervalo. No próximo bloco eu queria conversar com vocês sobre o Mais Médicos. Mas outra coisa, só um ponto. Uma afirmação que é dada por todas essas pessoas é que o mundo consegue se regenerar. Essa é uma discussão interessante. Qual a capacidade do mundo se regenerar, que é uma discussão ainda mais complexa do que essa. É a essência, talvez, da discussão. Tem um estudo que eu só rapidinho, que eu não sei, só para aqueles que... Não vou contradizer você não, Rodrigo. Não, pode contradizer, só para respeitar o tempo aqui. Está preocupado com o tempo. Não, rapidamente. Tem eu não vou lembrar qual a entidade que faz esse estudo, mas ela diz que quanto por ano você consome os recursos da terra, que depois você fica tipo num cheque especial. Então isso começou, era até o mês de novembro. Hoje, por exemplo, você consome, segundo esse estudo, todos os recursos da terra. Está mais ou menos pelo mês de outubro, de agosto ou setembro. E o restante, a pessoa pode procurar isso também na internet. E depois desse período, você estaria tipo num cheque especial, né? Retirando da terra mais do que ela tem condição de se regenerar. Muitas participações de ouvintes, infelizmente não vai dar mesmo para eu ler todas, mas, por exemplo, o Osiel do Acaracuzinho diz: questionarão o aquecimento global em nome do lucro até a destruição apocalíptica da humanidade. Querido representante no Novo, as terras brasileiras são propriedade dos povos indígenas. Segundo sua lógica sobre invasão, posso lhe dar uma saraivada flechada? Foi o que aconteceu durante muito tempo. Mas só para ficar claro, eu não sou representante, só para deixar muito claro, eu não sou representante do Novo. Eu sou o Rodrigo Marinho, aqui advogado, professor de Direito, e aqui sou membro do Instituto Miss Brasil. Não sou representante do Novo, não falo pelo Partido Novo. Sou membro do Partido Novo, mas não falo por ele. Um outro ouvinte diz aqui: o Rodrigo está certíssimo. Eu não estou conseguindo ver agora o nome do ouvinte, mas depois eu procuro. Uma ouvinte, mas depois eu vejo. Ok, muito obrigado. Vamos a um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouquinho, sempre convidando os nossos ouvintes a participarem pelo telefone 85 3066 4030, pelo nosso WhatsApp, que é o 859-8166-5589, e também acompanhar a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN. São 10 horas e 43 minutos. Até já!
Tolotti, o Rodrigo Marinho e, mais uma vez, aqui de muitos dos nossos ouvintes. O Carlos Henrique, por exemplo, Carlos Henrique da Cidade dos Funcionários, ele diz, de acordo com estes mesmos alarmistas, a calota polar ártica deveria ter derretido em 2014. Al Gore, ex-vice-presidente americano, rodou o mundo todo contando essa mentira. Muito mais perigoso do que essa teoria é a realidade da poluição dos mares por vários tipos de dejetos. Um canudo plástico no mar causa muito mais prejuízo. E o Carlos Henrique aqui fala toca em vários outros pontos que não dá para ler agora. A Neuza Barros diz, parabéns, Plínio, suas explicações são convincentes e geniais. Olha só, acha genial. Eu vou ter que fazer um reparo aqui que eu não dei o crédito correto em alguns comentários aqui que me foram enviados, que eles ligaram por telefones e eu fizeram um comentário por telefone e eu, na hora de ler, eu troquei o nome. Mas só para fazer o crédito correto. O Francisco Lima disse, Plínio é esquerdista. José Antônio do Ayrton Senna, diga para o Plínio que quem quer ir atrás de vencer na vida não precisa de terra de ninguém. O Berg da Maraponga, o Plínio não deixa nem o Rodrigo falar, é tendencioso. A Ana do José Bonifácio diz, ela que disse, Rodrigo Marinho, o que fazer com as pessoas dos bairros populares que são colocados e tal. O Francisco Reis, do Joaquim Távora, ele disse, Plínio tem muita paciência com o Rodrigo, penso que no seu lugar talvez não conseguiria. Olha só. O Mardoni do Cocó acha que o programa é muito partidário, o Plínio principalmente. E aqui eu aproveito esse comentário para ler de um outro, que é Dácio Freire. Ele diz, só vejo gente que não tem o que fazer, discutindo, mas atitude que é bom nada. Olha, Dácio, esse é um programa aqui de discussão mesmo, é de debate, é o que nós fazemos aqui, o nome do programa, inclusive, é Debates do Povo. Vamos mudar o tema do debate agora, vamos falar um pouquinho sobre o Mais Médicos. Inclusive foi tema de outros debates aqui da gente. Você e o Plínio aqui entraram em discordância e a gente, agora que já teve o governo já tomou algumas medidas para superar esse problema com a saída dos médicos cubanos. Eu queria saber do Plínio, a sua avaliação, está resolvido o problema depois da saída dos médicos cubanos? Absolutamente não, né? Está sem microfone? Não, voltou, está tudo certo. Okay. Não foi resolvido, né? Vagas que não foram ocupadas, né? Agora, antes de dizer isso, Tardan, é interessante que as pessoas que faziam aquela crítica violenta ao programa Mais Médicos, algumas, não todas, hoje reconhecem que o programa funcionou. Tem uma matéria aqui no UOL, se alguém quiser procurar, ele mostra que o Mais Médicos foi o programa em toda... como é que dizia o Lula mesmo? Nunca antes na história desse país. Foi um programa que nunca antes na história desse país interiorizou tantos médicos. A reportagem do UOL cita 5 iniciativas nesse sentido, que ou não deram certo, ou deram certo, mas não de uma forma mais acabada, e dizendo que os especialistas dizendo que o Mais Médicos reduziu muito esse problema da interiorização dos médicos, né? Mostra que, por exemplo, o Brasil tem uma média de 2,18 médicos para cada 1.000 habitantes, que é um número bastante razoável. A OCDE, que são as 20 maiores economias do mundo, diz que, o Brasil incluso, diz que a necessidade para cobrir seria de 3,4 médicos. O problema é que os médicos brasileiros ficam nos grandes centros, não é? Então, o que está acontecendo? Primeiro, que não estão conseguindo preencher todas as vagas. Outra coisa também que se criticava... a maneira como estão preenchendo essas vagas. E também isso. A outra coisa que se criticava era que não havia o revalida para os médicos cubanos. O governo está fazendo a mesma coisa, e possivelmente o próximo governo vai ter que também aceitar médicos sem revalida, que era uma crítica violenta, que isso não cabia, tal, etc. Né? Agora, o que os prefeitos da cidade estão fazendo? Além de não ter vaga, não ter preenchimento de vaga para as regiões mais distantes, tem médico que chega na cidade e quer combinar horário, trabalhar menos do que manda o sistema. Tem médico que diz que chega lá e quer trabalhar 3 dias por semana, e isso está dando problema. Um outro dado muito relevante, isso também é um estudo aqui do UOL, é que a metade dos médicos brasileiros, um pouquinho mais da metade dos médicos brasileiros, isso até 2017, desistem de um programa
do programa com até 1 ano e meio de trabalho, o que causa uma grande rotatividade e prejudica a população. Ao passo que mais da metade dos cubanos fica mais de 2 anos e meio no programa, ou seja, que o prazo para ficar são 3 anos, eles ficam quase o prazo completo. Então, são essas questões que têm que ser ditas. Eu acho que, se resolver com médicos brasileiros, isso não está claro, ótimo, mas tem que resolver com a mesma qualidade que os cubanos davam. Ficar no local, atender as pessoas. E outra coisa também, se bem que eles cuidam da saúde básica, primária, mas não houve uma única processo contra médico cubano por ter errado qualquer prescrição que tenha feito. Então, mostra que eram... Nosso ouvinte Kelvia, do bairro Damas, diz: parabéns ao Plínio, sou admiradora da pessoa que ele é. Rodrigo Marinho, e você, sobre os mais médicos, o que você... Vamos lá voltar a nossa discussão. Vamos lá. E nada como a Isto É da semana passada para demonstrar o que eu já havia falado há muito tempo, que é um programa escravo, baseado na escravidão dos médicos cubanos aqui no Brasil, um programa que tinha B10 e fica muito claro na reportagem a demonstração disso. Nunca discuti a questão do Revalida, acho que o Revalida, na minha visão, era para receber médicos de todo o país. A grande crítica dos médicos brasileiros era a imensa dificuldade que eles tinham para escrever. Quando começou a surgir surgiram os telegramas entre o governo cubano e o governo brasileiro, começou a ficar muito claro que o objetivo do programa não estava nem um pouco preocupado na questão médica, estavam preocupados em arrecadar para Cuba. Aí eu vou citar a senhora doutora Daiane Gonzalez Valon, no programa Integrante Mais Médicos. Ela disse que preferia permanecer no Brasil a regressar ao flagelo da ditadura cubana. E ela, 20 minutos depois que ela falou isso no YouTube, ela teve uma ligação do senhor doutor Leôncio Fontes Corrêa, que era o coordenador estadual da Brigada do Mato Grosso, que disse o seguinte: pense bem, doutora, eu apenas sugiro, no final, se você ficar aqui, você sabe que não vai poder entrar em Cuba por 8 anos. Para quem não sabe, se você não querer voltar ao programa, né, você leva uma punição de não voltar ao seu país por 8 anos. E lembro mais, você tem uma família em Cuba. Olha aí o refém, né? Lembrando os reféns que eu sempre falei que era o que era feito pela ditadura cubana. E se algo acontecer com um dos seus familiares, que tomara que não aconteça, você não poderá entrar no país, está gravado. Se você não entrar nesse voo, marcado para 7 de dezembro, eu te reportarei por abandono do posto. Quando eu preencher essa ficha, ela automaticamente vai para a imigração e com 8 anos você não poderá ir a Cuba. Isso não tem nenhum retorno. Ou seja, fica muito claro o sistema de escravidão em que eram submetidos esses médicos. Dentro da OPAS, inclusive, 25 pessoas, segundo essa reportagem, foram contratados no valor de R$25 mil por mês, também com 75% ficando para Cuba, né? Só 11 mil ficavam com eles, para serem B10, né? Para vigiarem os senhores médicos cubanos, que inclusive durante os telegramas e as discussões, inclusive com e-mails recebidos, ficou muito claro que o objetivo da ditadura cubana também era que os médicos se manifestassem publicamente na questão política do Brasil, que na minha visão não há qualquer cabimento em relação a isso. Uma das coisas que repetem, a doutora Nora Silva fala que o castigo é arbitrário e busca punir de maneira exemplar aqueles que ousam desobedecer. Nega o direito de entrar na nossa própria pele e o direito de conviver com nossos familiares. Essa senhora, a senhora Nora Silva, criou o grupo Nós Somos Desertores, onde você pode procurar aí nossomosdesertores.com, onde você vai ter uma série de exemplos absurdos da ditadura cubana, que há 2 semanas atrás, com o decreto 349, também prendeu artistas e jornalistas que estavam tentando fazer manifestações públicas na cidade. Prendeu, inclusive, preventivamente, viu? O Tardan, como se o Tardan tivesse saindo da casa dele, ele foi preso no momento que saiu da casa dele. Com relação à entrada do programa Mais Médicos, já está acabando o programa. Com relação à entrada do programa Mais Médicos, tem uns 4 mil assumiram, até o dia 14 o prazo. A gente só consegue avaliar se foram assumidas as vagas a partir do dia 14. Até lá. Então vamos voltar a esse tema oportunamente. Aqui o Gabriel Delano, muito bom ouvir o Rodrigo citar Russell Kirk, um grande conservador. A prudência em qualquer debate deve ter seu lugar de destaque para ambos os lados. O André Luiz Santiago pergunta: por que não chamar os médicos venezuelanos oferecendo visto permanente e moradia? Já ofereceu. O presidente eleito Bolsonaro já disse que dará asilo médico a todos eles, inclusive vários pediram já. Para o Gabriel Delano, para o Plínio, sobre os mais médicos, a eficiência da escravidão não justifica a aplicação da mesma. Mais médicos é a escravidão dos cubanos e o financiamento para a manutenção da mesma escravidão. E aí, vários outros, já o Deon diz: médicos cubanos, esses sim, trabalhavam ganhando menos e atendiam bem e com qualidade. Fui testemunha disso, diz o nosso ouvinte Deon. Com o chicote atrás. Muito bem, muitas participações de ouvido. Plínio, 10 segundos para você se despedir.
Não, eu sempre defendi aqui, inclusive quando uma blogueira cubana, aí, a Onis Sanchez, esteve no Brasil, eu acho que foi uma das poucas pessoas de esquerda que escreveu um artigo defendendo que ela falasse à vontade. Coloquei no meu blog quando ela foi detida em Cuba, hoje está solta. Eu acho que sim, que quem pedir asilo, o governo tem que dar, né? Agora, isso não reduz a importância dos trabalhos que eles tiveram aqui. E esse negócio de ficar com salário, o Bolsonaro também vai ter que explicar, né? Porque o que o Eduardo Bolsonaro Você tem uma para amanhã. Amanhã. A verdade é que os médicos brasileiros estão muito bem acostumados com o famoso jeitinho brasileiro, não ficando no local de trabalho durante toda a semana. É isso que acontece no dia a dia. Muito bem. Aqui, Rodrigo Marinho, o Pini não te deixou tempo para você se despedir. 3 segundos. Um abraço, querido. Até amanhã. Muito bem, obrigado. No programa de hoje tivemos trabalhos técnicos de Kiko Gomes, produção de Alan Dantas, assistente de estúdio Nala Jasmine, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arley Medina Neri. Apresentação Marcos Tardan. Na sequência você fica com o repórter CBN e em seguida CBN Brasil. Até amanhã. Pini Bortolotti, Rodrigo Marinho, eu e vocês. Até lá. Debates do Povo.